Thanks God Everyday, nessa semana falando sobre a cura da criança ferida. Muito bom falar sobre soluções, né? O que a gente pode fazer, não só detectar o problema, mas resolver a questão na presença do Senhor, que é bom e cuida de nós. Vamos lá para a nossa leitura de hoje. Nós vamos ler Lucas 17, versículo 11 e seguintes. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais ficaram parados de longe. Bom dia, Ivone, seja bem-vinda. E eles levantaram sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz, e caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhe graças. E ele era um samaritano. E respondeu Jesus, disse: não foram 10 os purificados? Mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E ele disse-lhe: vai-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te curou. Interessante essa passagem tão conhecida, né, dos 10 leprosos, que a gente sempre foca nessa passagem. A gente fala sempre da ingratidão, de não voltar para não dar glória a Deus. Mas é interessante que Jesus, no primeiro momento, ele fala: vai, né, com os 10, vai, e no caminho eles foram curados. Mas quando um volta, Jesus fala a mesma coisa: vai, que pelo caminho você vai ser curado. E ele foi curado. Mas ele já não tinha sido curado? Não é estranho? Se ele já tinha sido curado, por que Jesus repetiu a mesma coisa? Dá a impressão que existe uma outra profundidade de cura, né? Existe outro nível de cura, porque ele vai de novo e foi curado, né? Então ele não estava curado completamente. Existe um processo onde nós recebemos essa cura completa. O Senhor, ele tem para nós o melhor, mas às vezes nós abortamos o processo. Essa que é a mensagem principal, né? O Senhor, ele quer a cura completa, ele tem a cura completa, mas a cura completa ela é feita através de um processo inteiro. E nós, muitas vezes, nós abortamos o processo antes de terminar, e nós não entendemos por que nós não acessamos a vida plena. Então, que o Senhor nos leva a um processo, é sempre um processo. No livro, né, que eu deixei aqui para vocês, o e-book, eu falo muito sobre isso. Existem as etapas. Então nós vivemos muitas vezes sem enxergar a verdade, escravos de uma vida ruim, de uma vida sem a plenitude no Egito. Quando nós saímos dali, nós passamos pelo processo. O processo não é tempo só de sofrimento. O processo é um tempo de cura. Nesse processo, o Senhor, ele age em nossa vida, mexendo em muitas coisas. Para quê? Para a gente viver o melhor que ele tem para nós, que eu chamo ali no livro de Canaã. Então o processo, ele também tem sofrimento, mas nós temos que ir até o final, porque não é um sofrimento infrutífero, como é o sofrimento que nós temos quando nós estamos presos no Egito. Então nós temos que desejar esse processo, aceitar o processo e deixar o Senhor trabalhar em nós até o final do processo. O que eu vejo muito falando sobre isso, já tem um tempo que eu tenho falado sobre isso aqui, né? E eu tenho buscado as minhas respostas, eu tenho buscado as minhas curas, e eu tenho alcançado muitas curas. E uma coisa eu posso dizer, que é uma vida que a gente tem depois de ser curado, que não se compara à vida que nós temos quando nós estamos na escravidão ainda, achando que nossa vida ela pode ser pior do que a dos outros. Então vale muito a pena tudo. Esse processo de cura é uma vida nova realmente que Deus tem para nós, que só quem experimenta que sabe, né? É como essa vida do leproso mesmo, que estava ali à margem, que estava no sofrimento, e você volta agora para o meio, né? Para a vida plena. É isso que Deus tem para mim e para você. Mas eu tenho visto muito o seguinte: olha que coisa louca assim que é o ser humano, né? A criança tá ferida. Então vamos supor aqui que seja eu, né? Vou colocar aqui, eu sou a criança ferida. A criança ou que foi rejeitada, ou que foi violentada, ou que perdeu pai e mãe, não sei. A criança tá ferida com histórias. A sua história te feriu, a minha história me feriu. Seja bem-vinda ao mundo normal. Por quê? Porque o mundo normal, André, todo mundo é ferido? Sim, porque nós temos pais e mães normais.
O problema é que nós queremos acreditar que pai e mãe é ser perfeito, principalmente mãe. Nós temos uma idealização em cima da mãe que estraga a nossa expectativa. Nós temos expectativa de que a nossa mãe ela é muito diferente. E não, a nossa mãe é normal. Então nós temos essa expectativa e essa expectativa ela é ruim e ela adoece a gente, porque nós não queremos enxergar. Aí vamos supor, nós avançamos um pouco e agora eu entendi que eu estou machucada, eu entendi que eu estou com minha criança ferida, eu entendi que eu fui ou rejeitada, ou teve tentativa de aborto na minha história, os meus pais não me queriam, enfim, eu vou descobrindo as coisas, tá? Cada um vai descobrindo sua história. E agora nós temos uma bifurcação. Prestem bem atenção, nós temos aqui agora uma bifurcação. Descobri, por exemplo, que minha mãe tentou me abortar. Cheguei num ponto. O que a gente faz? Nós fazemos igual esses 10 leprosos. Maioria, vai pro caminho da acusação. Encontrei o culpado. Mas também a minha mãe tentou me abortar. Mas descobri que a minha mãe gostava da minha irmã, que era mais quietinha, mas não era de mim. Eu descobri que lá, nem sabia a história, mas eu descobri que meus pais, eles queriam se separar. Eu tô inventando, isso não aconteceu na minha vida não, viu, gente? Mas acontece muito comum. Meus pais iam se separar e meu pai me levou pra morar com ele, com a amante dele, sei lá, a gente vai descobrindo as coisas, né? E aí, então, agora eu entendi por que eu sou tão ferida, sou tão coitada, por isso que eu sofro tanto. A maioria vai para essa via, a via dos 9 leprosos. Entenderam a gravidade da coisa? A via dos 9 leprosos. A maioria das pessoas que descobrem a história aumenta ainda mais a acusação em cima de pai e de mãe. E aí, uns poucos, inclusive eu tô vendo ao vivo aqui comigo, alguns poucos que têm conversado comigo sobre isso, alguns poucos, esses 10%, né, dos leprosos, que ao invés de acusar ainda mais pai e mãe, vai agora para uma outra via, que é a via de se curar. Agora eu descobri, eu tenho agora autorresponsabilidade. Por quê? Porque eu vou entender então, olha só, se a minha mãe lá queria me abortar, que história é essa? Que dor é essa da minha mãe? Uma mãe sonha em ter filho para abortar? Toda mãe sonha em um aborto? Não, então que dor é essa? Eu vou entendendo, eu vou me colocar agora no lugar dessa mãe, da minha mãe. Quais são os sofrimentos dessa mãe? E à medida que eu vou entendendo a humanidade da minha mãe, eu vou abrindo portas, eu vou subindo o rio acima com o Senhor para Ele me curar. O perdão, nós já temos falado sobre isso aqui, né? Ele tem 2 lados. Ele tem um lado espiritual, quando eu decido, e pelo poder do Senhor, eu decido e declaro isso, que eu estou perdoando quem que eu preciso perdoar. Mas existe um outro lado que demora um pouco mais, que é o lado emocional, o lado da alma, né? Então, quando eu estou com minha alma ferida, demora um pouco mais, e a alma ela é curada através de ressignificação. Eu vou entendendo, para eu perdoar no lado espiritual, eu não preciso entender nada, eu só decido, é decisão. Mas o lado da alma, das emoções, né? Das emoções eu preciso então ali agora de ir ressignificando e entendendo o que aconteceu naquela época. Talvez a mãe era nova demais. Talvez acontece muito, né? A mãe descobre, bom dia Grazi, bom dia quem tá chegando aí, Nancy. Às vezes a mãe, acontece isso em muita história, a mãe descobre uma gravidez e uma traição do esposo, né? Do companheiro ao mesmo tempo. E às vezes é uma menina ali de 20 anos, de 22 anos, e aí aquela dor toda que ela tá sentindo, ela não sabe o que fazer com aquilo. E ela deseja não ter o filho. É um ser normal, é um ser humano, é um ser fragilizado. E aí, só que a criança que está no útero, que pode ser eu e você, nós sentimos isso, sentimos a rejeição. Essa rejeição tem que ser tratada, mas eu não vou tratar essa rejeição nessa via dos 9 leprosos. Agora eu descobri por que eu sou desse jeito, que eu tô ferrada nisso, ferrada naquilo outro. Eu descobri o culpado e agora eu pego mais pedras para jogar nos meus pais, né? Essa é uma via muito perigosa, inclusive, mas é a via que a maioria toma. Então, quando primeiro nós precisamos descobrir, nós precisamos entender as nossas questões.
Então é a hora que nós entendemos que nós estamos no Egito. Eu descobri, eu estou com consciência agora, muita questão para resolver na minha vida, muita rejeição, muita culpa, muito sofrimento. Eu entendi isso e agora eu preciso trabalhar isso. Eu descobri, cheguei na intercessão agora. Agora eu preciso decidir qual caminho que eu vou. Eu vou aprofundar ainda mais no lado da acusação, porque agora eu descobri quem são meus pais, o que eles fizeram comigo, ou eu vou no caminho do 10% do leproso. Eu volto a Jesus agora e eu resolvo caminhar um tempo com Jesus para buscar essa cura interior que eu preciso. Isso é autorresponsabilidade. E eu posso dizer para vocês, é o único caminho que vale a pena. Se for para descobrir o que aconteceu com nossos pais, para aumentar ainda mais a acusação, esse é um caminho perigoso, esse é um caminho muito perigoso. É o caminho onde eu me acho muito melhor do que os meus pais. E isso é mais comum dentro de nós do que você pensa. Então o mais importante não é dizer que o outro está fazendo, é olhar para mim e falar, será que eu estou nesse pedestal achando que eu sou muito melhor do que os meus pais? Então por isso eu posso acusar minha mãe do que ela fez, o meu pai do que eles fizeram? Será que se eu não estivesse no lugar deles, naquele tempo, naquela situação, naquela confusão toda que eles estavam vivendo naquela época, será que eu não faria pior? Então eu entendo a humanidade dos meus pais e eu aceito isso. E eu decido então caminhar no rio com o Senhor Jesus agora para buscar a minha cura. O Senhor, Ele quer isso. Ele, quando veio só um leproso de volta, Ele perguntou, cadê os outros? Eu esperava que todos viessem. Jesus esperava que todos viessem. Assim como Ele também espera de mim e de você, que a gente volte para Ele para caminhar esse percurso com Ele rumo a essa cura completa. Então, o primeiro é a identificação. O segundo é a ressignificação. Então é preciso agora ressignificar a nossa história. Eu fiz algumas lives, né? Vou deixar link para vocês aqui de uma playlist onde eu falei sobre como fazer esse processo de ressignificação. Não tenho toda a verdade, né? Eu tenho uma parte da verdade, porque na verdade existem muitas coisas que funcionam. Quando você vai em um terapeuta, eu não sou terapeuta, não sou psicólogo nem terapeuta, quando você vai em ele acredita em uma linha determinada. Aí você segue a linha, né? Que pode ser Gestalt, pode ser constelações familiares, você vai seguir a linha dele. No meu caso, como eu não sou terapeuta, não tenho compromisso com nenhuma linha, tudo que vai chegando na minha mão eu vou experimentando, eu e o Senhor, e as coisas que vão funcionando eu vou ensinando para vocês aqui, e eu tenho uma playlist que fala sobre ressignificação. E com essas ressignificações foi que eu voltei na minha história e eu consegui dar um novo significado. E a única coisa que cura, gente, a única coisa que cura chama-se amor. E o amor, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Então quando eu me coloco na disposição, nessa bifurcação de subir o rio com o Senhor Jesus para encontrar as águas mais limpas lá na frente, quando eu me disponho a isso, eu vou dando um novo significado na minha história, e o único significado é o amor. É quando eu entendo, e isso é o Senhor que faz com a gente, por isso você tem que caminhar com o amor. O amor é uma pessoa. Então eu caminho com o amor e Ele vai me mostrando aos poucos, vai derramando esse amor. A palavra de Deus diz que o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos esse amor dentro de nós, mas às vezes a justiça própria, a acusação em relação a pais, a abusadores, a professores, padres, pastores, sei lá quem foi que teve essa participação na sua vida que não foi legal, a acusação ela é tão forte, né, que vai diminuindo, né, a ação do Espírito Santo dentro de nós. Quando nós vamos tirando esse peso de toda essa acusação, de todo esse vitimismo dessa criança machucada, dessa criança que acha que merecia coisa melhor, né, nós vamos deixando o Espírito Santo, que é o amor que foi derramado em nossos corações. Gente, isso é tão simples. É tão simples, porque não sou eu que faço. Não sou eu que sou uma pessoa tão boa, tão iluminada, tão especial, que eu olho para os meus pais, eu entendo tudo que eles viveram. Não, não sou eu. O Espírito Santo é esse amor que foi derramado no nosso coração. Eu ando com o Senhor Jesus e o Espírito Santo vai tomando conta cada vez mais de mim e vai sendo derramado na minha história o amor.
mas não é o amor que Andréia é capaz de dar, é o Espírito Santo que vai derramando esse amor na nossa história, e nós vamos entendendo de outro jeito. É isso que é ressignificar, é dar novo significado. Antes eu me achava machucada, eu me achava preterida, que minha irmã era preferida, que meu pai me rejeitou, que a minha mãe me rejeitou, eu me sentia toda machucada, toda ferida, e eu vou dando novo significado. A ressignificação é encher do amor de Deus na minha vida. É Ele que faz o trabalho, mas se eu não volto para Ele, se eu descobrir, recebi a cura como leproso, e eu pego um caminho aí já achando que eu tô ótima e começo a ofender as pessoas dentro do meu coração, às vezes eu não falo, mas eu me sinto, né, no direito de falar meu pai, minha mãe, minha madrasta, não sei o que, e começo a achar que eu tô cheia de razão. Eu perco a oportunidade de voltar ao Senhor e deixar que esse amor dê um novo significado para minha vida. Essa é a única forma de cura que eu já experimentei. Devem ter outras, mas essa é a que eu experimento. É assim que eu estou sendo curada. Eu estou andando cada vez mais no rio com o Senhor e sendo curada e dando novo significado para a vida. Essa é a forma, mas eu vou deixar aqui para vocês, como eu disse, a playlist falando sobre ressignificação, porque existem alguns exercícios bem tranquilos, bem simples, que nós podemos fazer para a gente alcançar aí esse novo tempo, né? E para fechar aqui, deixar para vocês, porque domingo agora já é a mentoria, né? Quem quiser fazer algumas práticas junto comigo, a mentoria vai acontecer no domingo. Vou deixar o link também do livro, que é só você comprar o livro, ler o livro, para você estar ali junto comigo nessa mentoria que vai acontecer no domingo, 8 horas da manhã. Nós vamos passar 3 horas junto aqui através de um aplicativo, né? Pra gente fazer algumas práticas meditativas, pra gente descobrir quais são essas dores e o que fazer com essa criança. Sair com algumas tarefinhas de lá, né? Gente, obrigada por estar comigo aqui, obrigada por essa semana falando da criança. Desejo um tempo novo para essa sua criança. Desejo que ela seja curada e que ela tome o lugar dela, o lugar de criança, e que você tome o seu lugar, o lugar de adulto na sua vida. Deus abençoe sua vida e até segunda-feira, se Deus quiser, no Thanks God Every Day.